Estou de volta, hein? Conversando com você sobre temas de atendimento. Nosso foco é vendas, né? Sim, né, professor? Vamos conversar sobre vendas. Estamos vendendo, sim. Veja, a ideia, e nesse sentido é o foco, é pensar um pouco naqueles temas que conversamos. É o processo, é a técnica, é a gestão. Então, são os elementos que compõem a atividade de vendas. O nosso caminho aqui, e esse é o grande desafio, é deixar para você nessa etapa que a valorização dos temas de vendas em prova é muito grande. Nós vimos isso no Banco do Brasil e na própria prova da Caixa, uma referência sobre esse tema de maneira contente. Então fica até a sugestão para você, para dar volume, né, ao seu estudo, pega as provas aí recentes do Banco do Brasil de 2013, dá uma olhadinha nas provas da Caixa do Banco do Brasil 2012, Banco do Brasil 2011 e também Caixa e Banco do Brasil 2010, e você tem um volume legal de questões para dar uma olhada, e ali você vai encontrar várias perguntas sobre vendas. O importante aqui é te ajudar a ter volume nessa hora. Nós estamos pensando nesse sentido pela emergência de vários temas que foram levantados no decorrer dessas questões. Claro que eu te mostrei aqui algo mais tarefeiro, né, do processo de treinamento e preparação do vendedor e do processo de venda, de suas etapas, né, destacando aqui o que é fundamental. Agora, tudo isso depende de um bom planejamento, né, de pensar as atividades de vendas nesse contexto. Então, o planejamento é tema, a discussão sobre as atividades ali realizadas, o relacionamento com o cliente, a questão da equipe de vendas, são vários aspectos aqui que são abordáveis nesse sentido. O importante para nós é, como eu disse, é um tema sempre presente, que tem peso em nossas provas, então há uma preocupação no direcionamento dessas questões. E aí a gente vai mostrar esse caminho para você agora. Então vamos lá, qual é o tema? Iniciando a conversa com você. Veja o slide. Vamos falar um pouquinho sobre planejamento de vendas. Então você vai recordar que nós tínhamos conversado um pouquinho sobre essas atividades de reconhecimento das etapas e preparação técnica e pessoal do vendedor para ter desempenho satisfatório, e aquela ideia. O que se busca aqui é o planejamento e o caminho para ele em relação à apresentação ao cliente. Então, nesse sentido, eu dependo muito de um processo que tem para vender. Então, eu planejo e defino caminhos da apresentação e, para fechar, eu coloco, claro, a capacidade do vendedor, a capacidade de negociar. Então, esses momentos interagem dentro da perspectiva de que, para ter sucesso, esse vendedor tem que estar preparado, motivado, treinado, mas principalmente informado. E a organização tem que planejar isso, tem que pensar isso como um elemento fundamental. Aqui, o olhar é a apresentação e o fechamento. Por isso, nós falamos até do modelo AIDA como uma ferramenta importante, né, para conseguir esse processo. Então, você viu aqui que ele vem dentro dessa possibilidade de um modelo que atende essa expectativa que nos conduza ao êxito do fechamento, né? Agora, é óbvio que são outros aspectos que devem ser considerados também nessa questão e que não pode faltar, você vai recordar. Então, voltando aqui comigo, a preocupação inicial na construção desse tema é justamente pensar, não é? Como fazer essa atividade, como entender esse processo que não é restrito apenas ao desenvolvimento do vendedor, né? Porque também não adianta nada um vendedor bem preparado, qualificado, nesse sentido, mas não aproveitado adequadamente pela organização, ou a própria organização não ter clareza dos seus objetivos. Então, são alguns elementos importantes que devem constar dessa atividade. Agora, quando eu olho para vender, para colocar um produto novo, para pensar essa realidade, partimos sempre daquela ideia, informação. Eu preciso estar bem informado. Então, coloca para você aqui um tema central nessa história, de que exige informação para ter sucesso no processo de vendas. Então vamos lá, seguindo esse caminho com você. O que se busca aqui, né, é de que esse percurso envolve análise de produto, de mercado, da concorrência, do próprio cliente.
Então, está dentro desse tema. Afinal de contas, o que se busca aqui é a escolha, né, do melhor caminho para vender. Muito bem. Em onde eu tenho informação, que faz parte daquela história. Deixa eu levantar informação sobre o mercado, sobre os concorrentes, a minha empresa, o meu produto, meu cliente ou clientes potenciais. Informação, né, nesse sentido, como elemento-chave para uma venda bem sucedida. Eu preciso de informação. Claro, se viu os elementos aqui, né, informação sobre o quê, né? É isso que é significativo para nós. Então vem também nesse caminho, e ele pode propor a você, voltando conosco aqui, alguma abordagem nessa linha, quer dizer, falar um pouco sobre esses elementos. E é óbvio que existem várias atividades. Essencialmente, né, quando a gente destaca esse tema, pensar o planejamento como uma atividade centrada em 3 atividades básicas, né, nesse caso, para pensar o processo. É óbvio que eu preciso fazer um diagnóstico, olhar fora da organização, olhar dentro e definir o objetivo. Só que a gente pensa de um ângulo mais abrangente, que quando você vai para a gestão do processo de vendas, isso é uma etapa, né? Então é aquela história. O planejamento, a coordenação, o controle, né, que são atividades que eu estou fazendo, né, antes, durante e depois. Então, nesse sentido, é óbvio que você vai olhar esses elementos e perceber como o planejamento se insere nesse contexto e que atividades, né, estão discutidas aqui e que podem ser abordadas para você perceber como essas aqui se desenvolvem. Então, pensar os objetivos e estratégias para vender, acompanhar o processo, os vendedores, a equipe de vendas e controlar, claro, os resultados. Então pense, nesse momento, qual é o papel? Então volta comigo. No bloco anterior, você era o vendedor se preparando. Agora, você é o gerente de vendas, acompanhando o processo. Essa é a ideia. Então, outra possibilidade de abordagem. Vale recordar. Então, o avaliador perguntando para você, ei, você é o gestor, o que é que você faz? Ou gerente de vendas, se preferir. Então, colocar esse elemento como um tema que também faz parte, né, das nossas preocupações. Então, nós vamos exemplificar para você coisas que poderiam aparecer numa questão. Essa é a ideia. Então, o que eu vou fazer? Então, veja, o que a organização deve fazer? O que o gerente de vendas vai fazer? Então, pensando como empresa, qual é o seu foco? Ora, acompanhar o desempenho do vendedor. Então, aqui aquele processo de análise. Acompanhar o dia a dia. De repente, suporte, dúvidas, questões. Identificar deficiências e necessidades para preparar treinamento. Então, você viu o meu trabalho aqui de gestor? Eu estou identificando, eu estou acompanhando, eu estou analisando. São atividades que eu estou realizando ali durante a atividade, né? Acompanhando esse processo, coordenando. Muito bem. Só isso? Não. Veja, eu tenho que observar também. Lembra a história da informação? Tenho que olhar para o cliente, o mercado, frequência de compra do cliente, razões de inatividade de cliente. Então, fazendo esse acompanhamento, pensando por que ele não compra, tá? Todo o trabalho. Tem aquela atividade prévia, né? Tem o planejamento, por exemplo, que envolve uma questão sobre negociação. Estabelecer e negociar metas de vendas. Então, o direcionamento aqui é metas de vendas. Então, como vou elaborá-las, definir isso, que é uma ação prévia, né? Ação de planejamento, onde esses elementos são abordados. Portanto, comigo, percebeu? Nós estamos aqui trabalhando pontualmente naquele processo de gestão de vendas, onde eu estou planejando, acompanhando e controlando as atividades, coordenando também esse processo, olhando a equipe, os vendedores, né, acompanhando também clientes, fazendo aquele olhar de gestor. Então veja, nesse momento não é você que vende, mas tem que estar na retaguarda para garantir o desempenho ótimo dessa equipe. É isso. E algumas das atividades estão sendo listadas aí, integradas dentro desse enfoque.
Muito bem. É claro que esses elementos envolvem, né, outros temas e outros assuntos abordáveis aqui que a gente possa destacar. O importante, e aí a referência para nós nesse sentido, envolve na capacidade de identificar o que é relevante, o que é mais importante nesse percurso. Então vamos continuar trabalhando um pouco nos temas. Veja, além do que lhe mostrei anteriormente, né, análise do relatório de vendas, até para que eu possa perceber se as estratégias estão funcionando. Veja, o pós-venda, eu estou acompanhando o fluxo de processamento para ver se os prazos vão ser cumpridos ou não. Vou acompanhar também a entrega das mercadorias para ver se chegou onde tinha que chegar, porque não é apenas a venda e o processamento do pedido, é o cliente receber o produto. Então vejam, quantas atividades. Então são aqueles olhares que a organização está fazendo, olhando como empresa, né? Volto a insistir, não é você o vendedor, é pensando na organização, desempenhando essas atividades. Além disso, não devo esquecer, né, de pensar na rotina, como nós dissemos, da equipe. Então, muitas vezes, a discussão sobre itinerário de vendedores externos, né, o atendimento para vendedores internos, reuniões com a equipe de vendas, os recursos materiais dos vendedores que dão suporte ao seu trabalho, materiais promocionais, cartões, agendas, etc. Então vejam quantas questões também relacionáveis ao dia a dia desse processo. Sempre insistindo, e voltando aqui conosco, você é o vendedor nesse processo? Não. Você é o gerente de vendas, o gestor. Então por isso você está fazendo essas várias atividades. Ou o dono da empresa, se você quiser. A questão central aqui é a abordagem, o tipo de pergunta leva em consideração essa característica. Quem é você? Então, considerando esses aspectos como fundamentais nessa nossa história, né, que possam lembrar. Vejam, são uma série de atividades que nós estamos listadas dentro do conjunto desse rótulo, né, que envolve a gestão, o planejamento e atividades que são a implementação desse planejamento. Então, o que está acontecendo nesse percurso que eu propus a você observar. Muito bem, o que mais, hein, professor? Para finalizar esse tema aí de planejamento, gestão, implementação, dá uma olhadinha aí. Vem na sequência, né, um outro aspecto que a gente não deve esquecer, que além da questão das metas e dos ajustes necessários, é importante perceber, né, que eu tenho que dar uma atenção aos aspectos motivacionais. Então, oportunidades para os vendedores, premiações, concursos ou formas de valorização da equipe para aqueles que cumprem metas, atingem os objetivos. Então são alguns enfoques que também vão participar desse processo, né, direcionando as minhas atividades e as minhas ações de uma forma também a me preocupar com, né, o material humano que eu estou gerindo nessa atividade. Então, já para você observar. Voltando aqui comigo, então nesse bloco inicial, quantas questões foram lembradas aqui como fatores importantes do processo de trabalho e de preparação de uma venda de sucesso. Você viu todo o caminho de preparação do vendedor e agora a empresa se organizando para dar condições a que ele desempenhe de forma ótima o seu papel. Lembrando que esses aspectos já foram lembrados ou trabalhados em prova, diferentes momentos, né? Pensando na Caixa Econômica, por exemplo, que esse tema cai há muito tempo, em várias situações a questão do planejamento foi observada, e ele é um tema hoje novo para o Banco do Brasil, mas também ocupando espaço. Falou, professor, mas o senhor sabe que o curso é da Caixa, né? O senhor sabe disso. Sei, sim, senhor, mas eu estou falando que o tema ganha tanto destaque que ele também já está caindo em outra instituição. É isso que eu quero dizer para você. O importante para nós é pensarmos assim, qual é o caminho que o avaliador vai seguir por aqui, né? Qual é o enfoque que ele vai destacar para você. Então a preocupação é um balizamento sobre essa questão. Certo? Muito bem. Que mais? Dá uma olhadinha no slide aí. Consequentemente, o que se busca aqui é que uma ação planejada vai garantir a você, né, o desempenho mais competitivo.
através, inclusive, de avaliações desse processo, que é aquela história do controle, né? Sempre pensando nas ações corretivas, para que eu possa materializar esses objetivos em resultados. Então, considerando essas atividades que implicam em você, gestor de vendas, num conjunto de ações que possa trazer resultados para a organização. Muito bem. Voltando comigo, agora tem um detalhe, outro detalhe que também integra essa conversaiada que você sabe. Né? Para a Caixa, principalmente, nos editais, há também um enfoque sobre a motivação do vendedor. O que te motiva? A questão central é essa: como motivar você para a venda? Essa é a ideia. Então, se considerarmos esse aspecto, né, o enfoque aqui tem uma finalidade fundamental. É pensar que situações e que atividades seriam motivadoras. Ou melhor, discutir a própria motivação, porque não adianta nada. Um vendedor treinado, preparado, com autonomia, mas desmotivado. Então, o comprometimento do seu desempenho. Essa é a ideia. Então, o tema motivação também tem espaço impróprio, já foi abordado. Dá uma olhadinha aí para você visualizar. Lembre-se, você continua como um gestor de vendas. Tá? E aí, para que isso funcione, se de um lado você planeja, coordena, mas principalmente controla, do outro você motiva. Essa é a questão. Não só os vendedores, todo mundo que está envolvido, né, no processo aqui, porque eu dependo muitas vezes do pedido, de quem vai atender esse pedido, do processamento, das atividades de entrega. Então tem mais gente, tem mais parceiro nessa história. Então eu dependo de uma turma maior nessa questão. O importante para nós, né, é que eu tenho que criar mecanismos, né, de motivação e reconhecimento. Não tem que valorizar o profissional. Então é saber sempre se os profissionais estão satisfeitos. Os critérios, se reconheceram, se há esse senso de justiça, se estão satisfeitos, se as metas são possíveis e viáveis, né? Dentro dessa perspectiva, pensando sempre no desempenho ótimo desses profissionais. Essa é a ideia. Então veja, nesse caso, antes da gente avançar o tema, é óbvio que eu tenho que pensar o que é a motivação, né? Esse estímulo para o desempenho, um direcionamento para os objetivos organizacionais. Ele depende de vários fatores. São aspectos econômicos, são aspectos sociais, eles interagem dentro da visão organizacional. O importante para nós é lembrar, inicialmente, que cada caso é um caso, ou seja, não há uma receita única de fatores motivadores e processos motivadores, porque depende do perfil de cada um. Há colaboradores que estão muito preocupados com isso aqui, há outros que querem, além disso, status, reconhecimento, valorização, oportunidades. Então, são aspectos que você deve observar. Um dos temas, né, uma das abordagens que já encontramos é a questão da remuneração, que é um sistema de recompensa, né? Você faz algo e imagina e espera o reconhecimento, a recompensa da organização. Então, como é que isso se dá? Então, falar um pouquinho sobre esse processo também faz parte dos nossos objetivos. Dá uma olhadinha aí. Remuneração da força de vendas. Um tema ligado ao conteúdo motivação. E é aquela ideia, como é que vai ser? Fixo, comissão, né, para uma meta. O que interessa, né, é que o pagamento associado, né, a um incentivo, né, é vital para a motivação. Então é aquela história, que se eu quero um desempenho ótimo, estabelece meta e é óbvio, né, que gera o processo de comissionamento ou bônus para quem cumprir. Porque isso motiva o vendedor a buscar, a atingir resultados, a gerar situações de desempenho satisfatórios. Isso é fundamental, vale lembrar. Então, voltando conosco, um tema para você considerar nessa história. Claro que o que se espera aqui, sempre lembrando, eu preciso ter uma base, né, para que ele possa desempenhar a sua função. Então, quando você considera esse elemento, para nós é essencial, nesse sentido, reconhecer essa questão. O que é importante?
né, é que eu esteja associando essa remuneração a alguma recompensa, para que ele, de certa forma, realmente valorize o processo. Dá uma olhadinha no slide seguinte aí. Nesse caso, e é interessante você observar que o avaliador pode propor a você uma pergunta da melhor forma de valorizar e remunerar ou reconhecer o desempenho dessa equipe de vendas. O que a gente vai lembrar que o mais comum, né, e aquele que é considerado mais interessante é isso mesmo, remuneração com comissão e recompensas. É isso que é considerado como um esquema mais comum. Agora, comissionamento, salário fixo, estabelecer outras formas de remuneração, tem vantagens, desvantagens. O importante é pensar que a ideia para remunerar de olho neste aspecto, como fator motivacional, é realmente trazer uma base fixa com a comissão, aquilo que é usual no comércio, você vai destacar. Bom, além disso, professor, o que mais podemos pensar? Voltando aqui comigo, não esqueça, né? Não é só isso, não é só bolso também. Lembre-se que a questão de um ambiente saudável, né, de aspectos motivacionais que estejam relacionados às condições de trabalho e, por exemplo, respeito ao profissional e a possibilidade de valorização e crescimento entram também na história, né? Não é só a questão do bolso, né? Não é o único fator motivador. É importante considerar esses outros elementos também dentro das atividades. Muito bem, então você viu no processo aqui de vendas a importância do planejamento, né, dentro do contexto da gestão de vendas. Lembrar que essa gestão não é apenas planejamento, ela depende de implementação e isso você coordena, gerencia e também controla. Sempre lembrando que também não adianta só me preocupar com esses aspectos se não tiver uma equipe motivada, que é um ponto importante também dessa história. Agora, além disso, né, devemos considerar, né, uma outra variável que também para nós ganha destaque nessa questão. Ou seja, nada disso vai adiantar se eu não tiver um relacionamento adequado com o cliente. Então veja, o que se busca aqui, né, é a construção de um bom relacionamento com o cliente. Para isso eu preciso buscar informação. Preciso estabelecer contatos, né? Ou seja, para que eu possa entender o cliente. Entendendo. Por quê? Ora, muitas vezes o que eu estou em busca é de melhorar resultados, fechar negócios, aumentar a lucratividade, mas eu dependo justamente de compreender o cliente para viabilizar isso. Portanto, o nível de informação, a interação aí é essencial nesse processo, considerando esses elementos e essas características como fundamental. Então, saber do cliente, conhecer as suas necessidades é chave. Essa é a ideia. Aí, vamos pensar um pouquinho naquela conversa que já tivemos na primeira aula. O que você está buscando nessa história? Você lembra que aquela ideia de transação, né, superada pela ideia de relacionamento. Então, sempre dentro daquela visão de transação, relação. Eu estou preocupado na ideia da relação. Ampliar esse processo, ganhar escala, conseguir volume de negócios através de processos duradouros, dentro daquela perspectiva do ganha-ganha. Quer dizer, que seja bom para a organização, mas também bom para o cliente. Então é aqui que eu dependo desse volume de informação que pode me ajudar a chegar nesse patamar. Esse é o ponto central da questão. Mas veja, o que temos que considerar, ainda de forma complementar, dê uma olhadinha no slide, é destacar, né, aquela questão básica, até citada para você, né? Produto certo para o cliente certo. Então, o que se busca aqui é saber o que é certo para você, o que atende de fato à sua necessidade. Por quê? Voltamos àquela questão, as necessidades específicas de cada cliente, né, que mudam no tempo, que evoluem conforme a dinâmica dos negócios. O importante para nós é aquele olhar, reconhecer o cliente para poder apresentar para ele o que ele espera.
Esse é o tema central que reside muito dessa nossa conversa e traz essa perspectiva de atendimento, né, em relação ao grande trabalho do vendedor e da própria organização. Claro que o pessoal de marketing fez esse trabalho, você ajudou bastante, né? Mas eu também tenho que entender e interpretar esses sinais, que são significativos nessa história. Então, voltando aqui comigo, veja esse percurso que fizemos até aqui, mostrando para você esses vários elementos relacionados ao tópico de vendas, né? Entendendo eles como essenciais nessa nossa questão. O importante aqui, e isso que eu volto a insistir para você, é conseguir perceber de forma ótima, ou ideal, qual é a real necessidade do cliente. E todo esse trabalho prévio que fizemos aqui, desde a preparação do vendedor, das técnicas de vendas, até o processo de vendas, ou trabalhar esse caminho de planejamento, motivação e relacionamentos com o cliente, para, no fim das contas, aquele objetivo inicial lá do Theodore Levy, transformar o produto em dinheiro. Certo? Muito bem. Vamos para o exercício? Dá uma olhadinha para você aí. Banco do Brasil 2013, para você dar uma olhadinha no exemplo. Até que o cliente receba e aceite a mercadoria constante em seu pedido, a venda é um compromisso de compra e venda. Por isso as empresas têm investido em administração de vendas, tratando principalmente de 3 temas centrais: planejamento do que deverá ser feito, coordenação daquilo que está sendo feito e controle daquilo que já foi feito. Então, trabalhou aqui a essência para você dessa conversa que estamos aí trabalhando com você. Olha o processo de gestão de vendas, sintetizados aqui nessas atividades como referência, né? Então, esse cabeçalho te ajuda aí nesse enfoque que a gente estava desenvolvendo anteriormente. Aí ele propõe para você um olhar nesse sentido. Deve fazer parte do planejamento. Então, ele pediu aqui o planejamento de vendas para você. Então, avaliar o desempenho dos vendedores da equipe de venda. Quer dizer, ele está desenvolvendo as atividades e eu estou avaliando. Isso não é planejamento, hein? Você está avaliando. Conferir se o pedido de venda foi preenchido de forma correta. Veja, conferência. Estou controlando isso aí, né? Porque eu já vendi. Pedido de venda. Verificar as informações constantes no relatório de visitas a um cliente são satisfatórias. Verificar se as informações constantes no relatório de visita, quer dizer, então também está ocorrendo algum processo, sempre lembrando, planejamento é aquela coisa prévia. Apresentar relatório de despesas oriundas de visita de clientes. Aí quem faz é o vendedor, né? Então, o vendedor te apresentou. E aí, de novo, a gente fica naquela história. Nada disso está relacionado com o planejamento. Não, né, professor? Não. Mas tem uma palavra mágica que está aqui, ó. Prever as vendas para o próximo período. Aquela história de estabelecer e negociar metas de vendas. Essa é a ideia. Então, o planejamento aí para você, curto e grosso, dentro dessa perspectiva. Fácil, não? Nesse caso, vale sempre observar, né, o que o avaliador queria, o planejamento. Está aí a resposta para você. Então, volta aqui comigo. Percebeu no exercício? Ele colocou, claro, olha, avaliar, conferir, verificar. Você percebeu? São temas que não vão estar no planejamento. Né? Prever, definir, né? Estabelecer. Né? Você viu? Nós estamos tudo fazendo isso antes. Essas atividades ocorreram durante ou depois. Conferir, verificar. Veja, controle, avaliar. Estou coordenando atividades e estou acompanhando também nesse processo. Então vejam, são atividades já do processo de vendas se realizando ou realizado. Agora, ali, prevenção. Muito fácil o exercício, o avaliador deixou essa pista para você e pediu o tema como referência. Exemplo desse conjunto de abordagens que estamos fazendo. O importante para você agora é pensar, né, que ele poderia fazer uma pergunta sobre essa atividade ou sobre as outras duas, mas a resposta, né, pensando no planejamento como uma atividade também presente em prova. Então fica para você como referência, como exemplo desse conteúdo de vendas, né, uma referência sobre o processo do planejamento. Aí vale a pena ficar de olho no tema. Tá bom?
Pessoal, vendas é isso, hein? Fica de olho. Vou dar uma paradinha, daqui a pouco a gente volta.